Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você e com toda a sua família. Você já ouviu o versículo que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Meu Pai foi que deu eles a mim, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Texto que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. Jesus mesmo diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-la das minhas mãos. Ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. É o que disse. Dia das Mães pede sadia. É o que disse Jesus de Nazaré. Ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Então, é preciso entender em que contexto Jesus proferiu essas palavras, esse texto. Não foi cercado de discípulos e de amigos que ele disse isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não. Se você for para o versículo 31, você vai entender que Jesus proferiu essas palavras diante dos seus inimigos, aqueles judeus religiosos que procuravam pegar ele numa palavra, em alguma coisa para prendê-lo, para matá-lo, não é? O versículo 31 diz assim, eu vou ler aqui, ó. Os judeus pegaram então em pedras para novamente o apedrejar. Eles estavam indignados com Jesus dizer: eu e o Pai somos um, as minhas ovelhas nunca perecerão, os que ouvem a minha voz têm a vida eterna. Esses homens se indignaram e quiseram apedrejar Jesus. Jesus passa pelo meio deles ali, sai à francesa, não é como dizem, e evita isso. Por quê? Porque esses homens estavam perdendo o que era de mais precioso, não é? Perdendo a graça de Deus. Tá entendendo? Para que essa mensagem de Cristo não chegasse aos seus corações e não os transformassem. Mas eles precisavam saber, assim como hoje nós que cremos em Cristo, precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, até mesmo aqueles que não creem, aqueles que não entendem. Eles precisavam saber o que estavam perdendo ao perder a Cristo. Eles estavam perdendo as consolações do Espírito Santo, tesouros inestimáveis que ao homem está vedado o conhecimento, porque o entendimento está enebrecido, escurecido, porque o ser humano só busca os tesouros aqui da terra, esses tesouros passageiros deste mundo, e abrem mão de Deus, seu Salvador, que diz assim: eis que eu lhes dou a vida eterna. E ele estava falando dessas pessoas que têm a vida eterna, das suas ovelhas, essas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, essas ovelhas que são os escolhidos antes da fundação do mundo. Eis que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de
de perecer. Então, observe que ele fala das suas ovelhas, ele fala que essas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, pela fé que opera pelo amor. E ninguém, absolutamente nada nem ninguém, poderá arrebatar as suas ovelhas das mãos do bom pastor. Esse texto me traz algo que concerne ao meu passado, ao meu presente e ao meu futuro. Ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. Quando ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, é porque nenhum de nós tínhamos a vida eterna. Todos nós estávamos mortos em ofensas e delitos. Nós morremos quando Adão, lá no Éden, rejeita, come a árvore que Deus tinha dito que não comesse. E aí ele adquiriu para si a morte, e a morte passou para toda a raça humana. Mas Jesus de Nazaré fez isso por nós. Trouxe de volta a vida, concedendo-nos o perdão dos nossos pecados, trazendo para nós a presença de Deus, dizendo que nenhum que esteja nele não cairia mais em nenhuma condenação, porque nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas. Ele diz também, vós já estáis limpos pela palavra com que tenho falado, vós que estavam mortos em delitos e pecados, diz a palavra, e ele vos vivificou, ele vos deu vida, e agora todos os santos são vivos em Deus e já não podem morrer eternamente, já não somos mais mortos, porque Jesus nos trouxe a vida e Jesus nos trouxe a imortalidade para todos aqueles que nele creem. A salvação da alma é um milagre. A salvação da alma é um milagre, porque é impossível entrar no céu por causa das nossas boas ações ou por causa de qualquer uma outra razão que não seja o sacrifício de Jesus de Nazaré, a morte e a ressurreição ao terceiro dia e a fé dele. Isso é que pode trazer a vida para a nossa alma perdida, antes perdida, não é? Somente a mão de Deus, somente ao Calvário, somente a ressurreição e o Espírito Santo em nós. Essa é a graça soberana de Deus. Essa ela nos é dada gratuitamente. Não existe mérito nenhum da nossa parte para que a mereçamos. Pelo contrário, nós merecemos a morte eterna. Mas Deus nos dá um presente gratuitamente. É a vida eterna. E não devemos nos orgulhar disso, porque nós não temos glória nisso. Não nos glorifiquemos então, porque nós recebemos a vida eterna por causa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo intercede por nós, ainda com o Espírito Santo, com gemidos, como diz a palavra aqui, inexprimíveis. O Espírito Santo nos preserva. Por isso que Jesus disse que jamais pereceríamos, jamais perderíamos o que Deus nos deu gratuitamente, essa vida, a vida eterna, não é? Ele nos levará de volta para casa, para a pátria celestial. Por isso que eu faço igual aquele homem aquele publicano da parábola que batia no peito e não conseguia nem olhar para o céu e dizia: "Sê propício a mim, Senhor, que sou um pecador." E a palavra da parábola de Jesus diz que este homem subiu, voltou para casa justificado, e não aquele que se gloriava e dizia: "Olha, obrigado, Pai, porque eu não sou igual a esse miserável publicano aqui. Eu faço isso, faço aquilo, faço as minhas devoções religiosas, jejuo 2 vezes por semana e etc, etc." E Deus disse que esse homem não orava a Deus, orava de si para si. E o outro que disse: "Sê propício a mim, que sou um pecador", esse foi justificado. Porque todos nós temos pecados, não é?
Mas na cruz eu encontro o perdão e Jesus me diz: eu lhes dou a vida eterna. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Jesus nos dá uma vida espiritual desde já. Aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, ele fala de corpo espiritual e corpo terreno, não é? Ele fala que nós receberemos um corpo espiritual para ir morar no céu. Ele fala no versículo seguinte que nós participamos da natureza de Deus, da natureza divina. Nós somos amados de Deus porque Deus é amor. Só entende isso quem está no Evangelho, na graça de Deus. Nós fazemos coisas boas porque Deus é bom e sabe amar. E aí, a semelhança de Cristo, não é? Restaura a nossa condição, porque Adão perdeu, mas quem tem Cristo Jesus recuperou desde já, ainda num processo incompleto, mas já tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, porque Jesus de Nazaré restaura em cada alma que nele crê essa vida celestial. Por isso que eu posso dizer: não morrerei jamais, estou em processo, mas já sou nova criatura em Cristo Jesus. A vida que levo é a vida que creio em Cristo Jesus nosso Senhor, essa imagem celestial que o mundo não pode compreender, porque essa vida nova só se manifesta quando nós vemos, não é? Quando nós entendemos, compreendemos que essa vida foi dada em Cristo Jesus. Quando Ele se manifestar, diz a palavra que nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é, não é? E aí, nós jamais pereceremos. Temos a vida eterna, essa vida não terá fim. Isso deveria ser uma certeza de grande alegria para todo aquele que vive com medo da morte, não é? Uma vida santa, uma vida plena já começa desde já, ainda nesse planetinha, porque Jesus disse que eu lhes dou agora a vida eterna. Ou então você continua morto em delitos e pecados, não é? Mas se você creu em Cristo, Ele diz que ninguém os arrebatará da minha mão, não é? Vocês jamais morrerão, vocês podem viver no meio das aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. A palavra diz que aquele que crê em Cristo, o justo, tem muitas aflições, mas Deus o livra de todas as aflições, porque nós somos preservados pela palavra, pelo amor de Deus, pela graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu faço essa observação, ou isto que a palavra diz, que nós temos a vida eterna e jamais pereceremos, ou isso é uma verdade gloriosa, ou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um mentiroso e essa palavra não tem verdade nenhuma nela. Das duas, uma: ou é verdade, gloriosa verdade de que nós temos a vida eterna dada por Cristo Jesus desde já, e essa vida não terá fim, pelo contrário, será plenificada na glória eterna quando já passarmos aqui desse plano para a vida de Deus, a vida de Cristo. Ou Jesus é um mentiroso, sabe? Mas eu creio que nós somos preservados na mão de Deus, nós somos preservados por esse Deus que nos ama. O último dia da minha vida, eu sei que eu passarei pelo meio de um rio, como passaram os israelitas ali pelo Jordão, pelo Rio Jordão. Jamais perecerá o povo de Cristo. Deus não mente, Deus não é um homem que mente, nem tampouco aquele que se arrepende. Ele disse: nas palmas das minhas mãos eu te gravei, como se houvesse uma tatuagem
gravada para cada um nele crer nas mãos de Deus. Há um lugar de confiança, há um lugar de proteção, porque Ele é o bom pastor, não é? Falsas doutrinas tentam nos enganar, o nosso coração é corrupto e tenta nos enganar também. Mas a verdade é que Jesus diz: ninguém as arrebatará da minha mão, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo nos salvará de todo mal. Nem Satanás, nem demônio, nada disso poderá nos separar, porque eu tenho certo por isto mesmo, aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o último dia, até o dia final. Quem crê e for batizado será salvo, diz Marcos 16:16. Porque quem tem agora a vida de Deus, a vida do Espírito Santo, deseja andar em santidade, não mais em loucura, não mais em depravações, não mais em mentiras, não mais em ódios nem em brigas, mas deseja andar em amor, porque há uma nova criatura, há um novo corpo purificado dos delitos e dos pecados, há uma vida eterna e nada poderá arrebatá-lo da sua mão. Você continuará mesmo se o universo inteiro se acabar. Você continuará mesmo que a luz do sol se escureça e se apague por toda a eternidade. Mas você continuará, porque a vida eterna é a vida de Deus. Porque eu vivo, disse Jesus, vós vivereis. Eu digo jamais, jamais, jamais e jamais perecerão aqueles que estão nas mãos de Deus para todo sempre. Por isso, você pode confiar nas palavras de Jesus de Nazaré. Se você está no desespero de vida, creia nas palavras dele, descanse nele, não temas, porque Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão, porque foi o meu Pai, Pai do céu, que deu vocês a mim. Ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. E acontece que eu e o Pai somos um. E Ele veio morar no coração de quem crê, derramando do Espírito Santo. E disse mais: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez para vós outros, para que onde eu estiver estejais vós também. Não dá nem para imaginar, né? Passar a eternidade desfrutando da companhia de todos os santos e de Jesus de Nazaré, podendo descobrir os segredos do universo e coisas que nem chegaram, nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram e que nem sequer chegou ao nosso coração. São as coisas que Deus tem preparado para nós. Eu espero que esta palavra tenha chegado ao seu coração, que você curta, comente, compartilhe, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com as reflexões que nós fazemos, direcionadas pelo Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna e vocês nunca perecerão, porque meu Pai que deu vocês a mim, e ninguém poderá arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Você tem a vida eterna, creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo, salvo da perdição, salvo da extinção, né? Muita gente fala no inferno, inferno é extinção, não é? Serão extintos, tá bom? Beijo e paz no coração, vida eterna, vida eterna, vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.